Boa noite, pessoal, tudo bom? Estamos aqui para o segundo módulo do Pergunte sobre TVT. Sejam bem-vindos nesse feriadão bonito. Eu tô aqui quentinha em casa com meu cobertor com mangas. E vamos lá, deixa eu ver como que tá a situação aqui, quantas pessoas estão ao vivo comigo. Legal, tem uma galerinha já, sejam bem-vindos. Deixa eu chamar de novo aqui. É só apertar Social Stream, tá? Para falar comigo. Eu sei que isso vai fazer um barulhinho aí, mas tudo bem. E, bom, eu já tenho as 10 perguntas de hoje, tá? Então, eu vou responder as 10 perguntas que eu tenho aqui comigo. E aí, quem tiver qualquer pergunta, já tenho algumas também para a terceira leva. Para quem está vendo hoje pela primeira vez, eu estou fazendo um novo modelo de palestras, né? Tá sendo Pergunte sobre TVT. Então, vocês são livres para perguntar o que vocês quiserem. E aí, eu venho aqui responder. E eu estou fazendo o seguinte esquema. A cada 200 acessos, né, da palestra anterior, aí eu venho e respondo mais, tá? Então, como já atingiu 200 acessos, né, da palestra anterior, eu tô aqui respondendo a próxima leva. E aí, tudo que você quiser perguntar, você pode mandar para mim pelo Facebook, né? Meu Facebook é Camila Sampaio. Pode mandar por e-mail, é camilasampaio@yahoo.com.br. Enfim, qualquer forma que tiver de falar comigo, MSN, bate-papo no Facebook, mensagem, pode mandar, tá? E também quero convidar vocês, esse sábado, né, dia 5, eu vou estar na Mystic Fair, lá no Rio de Janeiro. Vou estar fazendo uma palestra sobre terapia de vidas passadas e vida afetiva. Vai ser bem gostosa. Então, quem quiser, quem puder, estar lá no Clube Monte Líbano, no Rio de Janeiro. Vai ser agora no dia 5 de maio, no sábado. E aí eu aproveito para matar a saudade dos cariocas, né, de todo o pessoal que eu atendi no Rio, que foi super gostoso. Né, o José vai estar lá, vou conhecer o José, a Gabi, a Maísa, né, todos os cariocas queridos que ficaram no meu coração de 2009, né, de quando eu estive por aí. Então, vamos lá. Vou começar a responder aqui. Deixa eu só ver se alguém falou alguma coisa, se tá tudo bem. A Patrícia tá me mandando um beijo pra você, querida. Um beijo pro Gabrielzinho, lá em Porto Alegre, que deve ser um guri muito fofo que eu ainda vou conhecer, tá? E todo mundo que estiver aí, boa noite, sejam sempre bem-vindos aqui no nosso espaço. Vocês devem ter visto que eu alterei a data lá no Facebook do evento, é só para não perder aquele muralzão todo, que já tem um monte de coisa legal, tá? Porque senão, se eu não alterar, né, como o evento é hoje, perde. Mas a data continua em aberto, né? A data é sempre a cada 200 acessos, tá bom? Então, vamos às perguntas. Pelo visto, tá tudo bem por aqui. Deixa eu só checar aqui. Tá tudo certinho. Vamos às perguntas. Hoje sei que também muita gente não vai estar por causa do feriado, né? Mas depois vocês veem o gravado, não tem problema. Então, a primeira pergunta é a seguinte: é verdade que podemos reencarnar como homens e mulheres em diferentes vidas? Eu acho isso estranho, não me imagino como homem. É a pergunta da Luciana, do Rio de Janeiro. Então, é estranho, né, a gente se pensar em outro sexo, é engraçado até, né? O próprio Maurice Neckerton, né, que é considerado o pai da TVP, ele conta que teve um paciente dele que ele morreu de rir, porque o paciente voltou numa regressão, né, e viu que ele era mulher, né? Aí ele começou a mexer assim, I have breasts, né? Eu tenho peitos, que estranho, né? E realmente, pra gente que é mulher, né, se ver como homem é muito estranho, pra quem é homem se ver como mulher se bobear é pior ainda, né, pros machões de plantão. Mas sim, a gente reencarna, né, em vários formatos, né? Normalmente costuma ser meio a meio, 40%, 60%, por aí, tá? Inclusive, isso define muito a questão dos homossexuais, né? Tem muita gente que vem, né, nessa vida homossexual, com a orientação homossexual, porque teve muitas encarnações no outro sexo e acaba ficando mais ligado ao outro sexo, né?
Mas o objetivo da gente encarnar cada hora num sexo é os atributos, né? A mulher tem mais a questão da meiguice, da doçura, de poder, né, ter um filho, de poder gerar um filho, de essas coisas de mulher, né? De se cuidar, de se arrumar, de ser mais maternal, né? Toda essa parte que a gente aprende sendo mulher, que vem com a parte chata também, menstruação, né? Depilação de perna, essas coisas. Mas tem muita coisa gostosa em ser mulher, né? E homem tem muita parte da liderança. Hoje em dia é meio confuso, né? Porque a mulher lidera também. Mas, teoricamente, o homem tem a questão da liderança, da presença, né? De ser mais líder, de ser mais ativo, mais forte, às vezes até trabalha braçal, etc, etc, né? Uh, bom, a segunda pergunta, o Hugo me chamou aqui, mas tá tudo bem. A segunda pergunta. Supondo que na encarnação passada vivi na Europa, por exemplo, Alemanha, isso me ajudará a aprender alemão nessa encarnação? E eu fazendo regressão para aquela época, isso me ajudará a recobrar o conhecimento que eu já tive naquele idioma? Essa é uma pergunta que eu sempre me fiz também, né? Antes de começar a estudar TVP e tudo mais. Pô, será que se eu regredir para o Egito, eu vou me ver falando egípcio, né? Com aqueles hieróglifos todos e tal? Então, não, né? Quando a gente regride, a gente tem uma comunicação mental, né? Então, quando a gente tem essa comunicação mental, a gente consegue acessar a história, o que aconteceu com a gente e entender tudo o que está acontecendo ali por uma comunicação intuitiva, mental, né? Que nem acontece no astral, né? Quando a gente desencarna, a gente pode falar com qualquer espírito, em qualquer lugar, apenas se comunicando mentalmente, não tem língua, né? O que acontece é, se a gente tem uma ligação mais especial com algum país, alguma época, né? Se é uma vida feliz, se é alguma coisa que a gente curtiu viver, né? É comum que a gente tenha mais facilidade, né, de aprender sobre aquela língua, né? Por exemplo, eu tenho muitas vidas inglesas, né? E eu sempre aprendi inglês super fácil, né? Sem nem ter estudado, né? Eu sempre tive uma facilidade para aprender inglês. Isso também explicaria por que algumas pessoas se sentem especialmente atraídos, né, por alguma cultura específica, né? Eu já tive, por exemplo, uma paciente que a última vida dela foi na Alemanha, né, foi inclusive na época nazista e tudo mais, e ela tem verdadeira paixão pela Alemanha, tá indo para lá estudar, né, sempre estudou a língua, sempre aprendeu muito rápido, né? Então, claro, a TVP não é curso de idiomas, né? A gente não vai fazer uma regressão e sair falando o idioma. Mas a gente pode ter mais facilidade com as épocas que a gente tem mais afinidade, né? Com as épocas que fizeram bem pra gente, tá? Deixa eu ver uma coisinha aqui, se tá tudo certo. Tá aumentando nossa audiência, todos bem-vindos, quem estiver entrando. Tá, tô vendo mais uma pergunta aqui. Essa pergunta, eu não sei se foi acho que foi a Patrícia que fez, sobre o ser interior. Vou deixar arquivada para a terceira leva, tá? Que eu já tenho as de hoje aqui, inclusive tem uma sua, né? Já tô respondendo a sua. Bom, a terceira pergunta. Não reparem na rinite, tá? Que o cobertor tem alguns pelos dos meus filhos aqui. Existe alguma regra, ainda que não oficial, que se observe com alguma frequência? Ah, esqueci. Essa pergunta do idioma e as próximas três são feitas pela Eri, de Curitiba. Tá? Então, perguntas catarinenses. Beijos para os meus amigos catarinenses e um beijo para a banda mais bonita da cidade, querida. Existe alguma regra, ainda que não oficial, que se observe com alguma frequência relativo a quais foram, quais foram os papéis em relação a mim, as seguintes pessoas: pai, mãe, irmãos e amigos. Bom, é super comum que no decorrer das vidas a gente vá alternando papéis, né? Então pode ser que o nosso pai tenha sido nosso filho, pode ser que nossa mãe tenha sido nosso marido, ou nossa mãe foi nosso filho, ou nossos pais foram nossos amigos, ou os nossos amigos foram casal, enfim, a gente vai trocando, né? Com que objetivo? Desenvolver o amor universal, né? A gente conseguir
amar todas as pessoas indistintamente, né? A gente sabe que a gente sempre acaba tendo um amor especial, né? Por pai, mãe, filho, ou não, né? Ou são os mais difíceis na nossa vida. Mas são justamente as pessoas que encarnam ali perto da gente para treinar a gente, né? Nesse exercício de amor, nesse exercício de perdão, de conviver, né? De estar juntos, de ser leal e tudo mais. Então, normalmente as pessoas que encarnam, né, como pai, mãe, filho da gente, esposa e tudo mais, são pessoas que a gente já conhece, né, que a gente está ali junto, evoluindo, né, crescendo junto, tá? Aí a Eri pergunta, você pode falar um pouco sobre o seguinte, existem duas pessoas, uma de alguma forma reconhece na outra alguém do seu passado remoto, mas a outra pessoa não. Você pode contar um caso sobre isso? Pode acontecer sim, especialmente na parte romântica, né? Aquela parte que a gente fala do amor não correspondido, né? Então aquela pessoa que a gente vai, se apaixona, fica ali babando pela pessoa e ela não tá nem aí, né? Então pode acontecer dos dois já terem tido vidas juntos, já terem sido felizes juntos, mas isso voltar aceso em um e não no outro, né? E o principal motivo disso acontecer é que o que não sente normalmente já vem para essa vida com uma proposta encarnatória para ficar junto com outra pessoa, né? Então vamos supor, os dois foram casados, felizes, tudo bem, numa vida passada. Aí hoje eu reencarno e a minha proposta encarnatória é ficar junto com fulano de tal que eu não conheço, tá? E esse outro moço reencarna também e a proposta encarnatória dele é ficar junto com uma outra fulana de tal que ele também não conhece. Só que aí a gente se conhece. E aí vem em mim aquele amor, aquela coisa toda, e ele não, né? A gente passa ali por uma experiência junto, separa, eu caso com quem eu tenho que casar e ele também, né? Então pode acontecer coisas do gênero, tá? Também pode acontecer de você conhecer alguém que, por exemplo, foi um super amigo seu na vida passada e você tem, né, todo aquele carinho, toda aquela sensação boa com a pessoa, mas a pessoa não tem essa sensação, né? Essa sensação não acordou nela, tá? Então pode acontecer sim, já vi vários casos do gênero. Aí a quinta pergunta, é possível que a pessoa espontaneamente comece a lembrar das suas vidas passadas? Você pode citar técnicas para isso? É possível sim, muitas pessoas têm a recordação espontânea, né, que a gente chama. Exildo, vem cá participar da palestra, meu filho. Esse é o Exildo. Vou ver se dá para vocês verem ele. Sabe aqui. Oi. Esse é o Exildo. Então, é possível a gente lembrar espontaneamente, tá? Muitas pessoas chegam no consultório, até durante as sessões vão lembrando espontaneamente, mas não é recomendado terapeuticamente, tá? A gente sempre orienta as pessoas a, quando acontece uma recordação espontânea, buscar um terapeuta especializado, buscar alguém que possa ajudar no sentido dessa deixa eu só chamar mais gente, peraí. No sentido dessas lembranças serem administradas, tá? Porque o que mais acontece é o seguinte, a pessoa lembra, tá? Tem ali uma experiência, uma vivência e tudo mais, só que ela não sabe lidar com isso, né? Ela não tem técnicas, ela não conhece terapia de vidas passadas, ela não tem uma formação para lidar com isso. Então pode acontecer, primeiro, da experiência da regressão espontânea não mostrar tudo, né? Vir um flash, a pessoa não ter uma compreensão completa. E segundo, sem a ajuda de um profissional especializado, aquela lembrança pode ficar mal administrada, podem ficar conteúdos, né? Enfim, não é legal, né? Pode ter várias repercussões disso. Inclusive lá no blog do Hugo, que é hugolapa.wordpress.com, que é um blog maravilhoso, tem um super conteúdo, tem 1000 textos. Depois eu até posto isso para vocês lá no Face. Tem um texto explicando sobre regressão espontânea e sobre por que não é legal fazer regressão espontânea, tá? Um terapeuta, ele é treinado, ele é especializado e ele vai estar te ajudando dentro da sua necessidade a lidar com as lembranças, tá? Então, nesse sentido,
Nunca é legal a gente usar essas técnicas, esses livrinhos que tem por aí, orientando como fazer regressão. Tá? Regressão é sério e é uma coisa que é a mesma coisa que você pensar em fazer uma cirurgia cardíaca sem o médico e a equipe de anestesia com você. Tá? Parece extremo, mas é verdade, porque quando a gente está trabalhando com PVP, a gente está praticamente fazendo uma cirurgia espiritual. Os pacientes sabem bem disso, né? Muitas vezes, principalmente quando está lidando com questões físicas, a gente tá mexendo mesmo, né? Então é bom ter o médico junto, né? Ter o terapeuta junto. Bom? Aí agora uma pergunta da Lili, lá de São Luís do Maranhão. Beijinho pra Lili, beijinho pra Floradite, pra toda a bicharada dela. Assisti recentemente um filme onde a protagonista reencarnou e reencontrou seus filhos já velhos e pôde concluir o seu desejo, que era ver todos unidos. É frequente esse tipo de situação? No meu caso, por exemplo, meu filho foi morto há 10 anos, quando tinha 21 anos de idade. Eu poderia ter gerado depois disso um bebê e vir o mesmo espírito? Outra pessoa já poderia ter gerado um filho e o espírito do meu filho ter reencarnado em outra família? Como posso saber isso? Ou não posso? Aí tem uma outra pergunta aqui, dela mesma, da Lili. É possível uma pessoa encarnar na mesma família 2 ou 3, até 4 gerações após ter morrido, se tornando assim o seu próprio antepassado nessa vida? Então, o filme que a Lili está comentando é o Minha Vida em Outra Vida, né? Que é uma história real, é uma história super bonita, inclusive, né? Que aconteceu lá a vida passada dela era na Irlanda, né? E ela está nos Estados Unidos. Ela publicou o livro, foi feito o filme, né? E, de fato, ela teve lembranças, né? Até mostra no filme ela buscando o terapeuta não fazendo o que tem que fazer, né? Porque a gente nunca pode interromper uma catarse, que nem ele interrompeu. E ela vai e consegue reencontrar o filho, que era o que ela estava mesmo buscando, né? Acontece sim, não é muito comum, tá? Porque até quando a gente, né, tem a regressão, não é comum virem questões que a gente possa reconhecer, tá? Tem pessoas, porque na verdade o objetivo da TVP é a gente se harmonizar, né? E a pessoa ela tem que ter um bom equilíbrio, né, para ela buscar as coisas nessa vida, tá? Porque assim, vamos supor, se eu lembrar da minha vida passada e ainda tem gente na minha vida passada que tá viva. Que no meu caso até pode acontecer, porque eu sei, a minha vida passada, a última foi no Holocausto, né? Então pode até ser que tenha pessoas vivas. Eu nunca busquei, porque assim, nem sempre as pessoas envolvidas, elas acreditam em vida passada, né? Então pode acabar sendo um pouco invasivo, né? Você procurar alguém assim, né? A pessoa pode não se sentir bem, né? E o objetivo é claro, a gente tem uma curiosidade, né? Quem eu fui, onde eu morei, tal, tal, tal. Mas o meu objetivo hoje é a minha vida atual, né? O objetivo da TVP, na verdade, não é a gente ficar escarafunchando, né? O que aconteceu, onde foi, em que data. Muita gente até tem curiosidade sobre isso, mas não é esse o objetivo, né? Isso é mais uma curiosidade nossa mesmo, tá? O objetivo é a cura, né, dos nossos sintomas, o nosso autoconhecimento e a gente ter uma vida atual o mais plena possível, o mais cheia de aprendizado e o mais cheia de oportunidades possível, né? Inclusive a Isis está aqui, depois eu mostro a Isis também. A Isis é a mandala que está embaixo do edredom. Então, e a questão da gente poder reencarnar na mesma família acontece sim. Inclusive eu participei de um processo super bonito com uma ex-paciente, 2 ex-pacientes que eu atendi o casal, e eles foram avisados, né, durante a terapia que eles estariam recebendo a bisavó da paciente, né, que era uma bisavó russa, que era uma linda, uma super querida, e há pouquinho tempo atrás, acho que há um mês, nasceu o bebezinho, que é a bisavó. Ela voltou como menino, né? E hoje estão super felizes, super bem, né? Tem várias histórias desse gênero no segundo livro da Carol Bauman, né? A Carol Bauman ficou bem famosa pelo Crianças e Suas Vidas Passadas, mas o segundo livro, que chama O Amor Alguma Coisa, não tô lembrando, mas eu posto para vocês. Que é um livro com a capa azul da editora Sextante, é super bonito.
ele conta especificamente reencarnações em família. Né? Eu vou postar para vocês direitinho no Facebook. Eu acho que é O Amor Me Trouxe de Volta, é isso. O Amor Me Trouxe de Volta. É lindo esse livro. Né? Então ele conta todinho histórias sobre pessoas que reencarnaram na mesma família. Né, meu? Olha que coisa boa. Deu pra ver? É muito lindo esse gato. Ah, o Exildo é o próprio, né? Eu acho que eu comentei isso da última vez. Eu tinha um gato persa, o Baby, que era o amor da minha vida. E aí ele morreu e reencarnou nessa coisa linda, fofa, gostosa aqui, né? Eu só não vim persa, vim vira-lata. Senão não ia ser abandonado e não ia vir parar aqui, né? Então o amor reúne a gente, né? Com humanos e animais. Pronto, pode dormir, meu filho, não te chacoalha. Deixa eu ver aqui. Ah, tá. Tem outra pessoa perguntando sobre 2012. Como eu falei, pode deixar que eu vou responder as perguntas na próxima, tá? Até para vocês virem ver sempre, né? Não por mim, mas pela TVP, tá bom? Sétima pergunta do Alexandre de Ciudad del Este, né? Nossa pergunta internacional de hoje. Quando se harmonizam as personalidades em desarmonia, ainda existe necessidade de realizar o trabalho no subconsciente das memórias arquivadas? Então, na própria regressão, é feito todo um trabalho, tá, para a gente harmonizar o conteúdo do que está sendo tratado, tá? Então, assim, quando você faz a regressão, você vai ver a historinha, tudo que aconteceu, tal. E aí, com cromoterapia mental, eu já vou estar tratando, né, os conteúdos, a drenagem, até física, né, dos conteúdos e mental também. E já vou estar fazendo todo um processo de link das influências, né, do que aquela vida traz para você, dos aprendizados, né, o que você deveria ter aprendido naquela vida e não aprendeu e veio como pendência para hoje e tal. E o teu mentor ou mentora espiritual também comenta tudo que foi tratado, né, para aquilo ficar tudo harmonizado. E na terapia a gente também conversa, né, sobre os links entre as vidas, o que aquilo tudo quer dizer, o que é importante que você preste atenção e tudo mais, tá? Então, assim, o teu subconsciente vai sendo tratado o tempo todo, né? A TVP, ela tem isso. Algumas pessoas se incomodam até com isso. Pô, mas não é muito palpável, né? Eu sinto que não é muito palpável, que fica meio no ar, né? Mas, na verdade, toda a energia está sendo transmutada, né? Na verdade, assim, você estava vibrando num patamar de consciência e aquilo vai sendo expandido, né? Aos poucos você vai aumentando a tua vibração e o teu comportamento, as tuas emoções, o teu pensamento vão te acompanhando nesse processo de mudança de frequência, tá? Oitava pergunta da Patrícia, querida. De que forma a terapia de vidas passadas pode auxiliar os familiares das pessoas que se encontram em tratamento? Dentro dessa ideia da mudança de frequência, o que acontece? A gente vai mudando de frequência, então a gente vai começando a funcionar de outras formas, né? A gente vai tendo outras prioridades, a gente vai mudando o nosso comportamento, a gente vai tendo mais clareza sobre o nosso propósito de vida, a gente vai mudando a nossa forma de interagir com as pessoas e tudo mais. E os nossos familiares, a princípio, eles estranham, né? O que está acontecendo, né? Então é até comum acontecerem brigas, acontecerem conflitos por conta dessa mudança, né? Porque de repente a pessoa ela muda, né? Então, como antes isso podia ser uma zona de conforto para os familiares, até em questões desarmônicas, né? Tipo, por exemplo, se alguém briga sempre com você e você fica lá quietinho, a pessoa está acostumada a brigar sempre com você. Se de repente você vai se fortalecendo e vai começando a responder, né? A tendência é no começo ter mais briga, mas depois essa pessoa vai se fortalecendo e vai saindo daquele esquema, né? Então, como você está interferindo sobre uma pessoa, isso vai reverberar em todo mundo, né? Todo mundo vai sentir, a princípio vai estranhar, pode ter algum conflito, mas depois as coisas vão se harmonizando.
E mais, nas vidas passadas que a gente trata na terapia, a gente pode estar tratando vidas passadas dos envolvidos também, né? Do nosso pai, da nossa mãe, do nosso marido e tal. Então, é o que eu brinco, né? Um paga, mas todo mundo faz terapia, né? De graça. Porque conforme a gente vai tratando, o outro também vai sendo tratado e também vai melhorando, né? O que é ótimo, essa é a ideia. Muito bom. E, por último, tem aqui a pergunta da Ludmilla, lá de São José dos Campos. Ela comenta que ela andou muito estressada e irritada, né? Que ela tá no processo terapêutico dela e que ela ficou muito estressada e irritada. Isso acontece por conta disso que eu expliquei. Como a gente vai mudando de frequência, a gente vai saindo da nossa zona de conforto, né? Por pior que seja o nosso comportamento, a gente estava acostumado com ele, então de repente a gente começa a sair daquilo, a gente vai vendo novas possibilidades, a gente vai drenando, né? Por exemplo, você tá lá numa depressão, enfiada na cama. Aí você tá lá, sem fazer nada, né? Aí de repente a TVP vai te tirando desse processo, vai te dando energia, vai te movimentando. A princípio você vai ficando irritada, porque você vai ver tudo que você tem que fazer, né? Tudo que tá pendente e vai ter que se administrar para conseguir fazer, né? E também aquela, você tava ali naquela apatia, de repente tem aquela injeção de energia, a princípio ela vai dar uma irritação, tá? Então isso acontece com todo mundo, independente do caso da pessoa, né? A princípio vai tendo todo um processo, né, de melhorar, de crescer e tudo mais, e depois as coisas vão se harmonizando. Ok? Gente, eu desejo um ótimo feriado para vocês. Podem ficar tranquilos que todas as perguntas que foram postadas, inclusive somando, eu acho que já dá as 10 que eu preciso para o próximo encontro, tá? Então, no próximo encontro, sem rinite de preferência, eu vou responder tudo que vocês perguntaram e fiquem à vontade para mandar para mim, perguntando tudo mais. O Hugo manda um beijo para vocês. O Hugo tá aqui no quarto ao lado atendendo uma paciente lá dos Estados Unidos. Inclusive, todos vocês que estão me atendendo, quem for de São Paulo pode fazer terapia comigo, ou quem estiver perto de São Paulo, lá no consultório, no Campo Belo. E quem for de fora pode fazer online com o Hugo. Ele vem fazendo um trabalho lindo no online, super legal. A Isis quer dar um beijinho pra vocês. Isis. Bom, ela tá dormindo. E a Mandala tá aqui embaixo do dedo. E o Exildo já deu um beijo pra vocês, né? Tá tudo certo, tá? Então, ótimo friozinho pra vocês. Ótimo fim de feriado. Curtam muito. E quem tiver no Rio, a gente se vê na Mystic Fair no sábado, tá bom? Um beijo pra vocês. Até a próxima. Divulguem bastante pra chegar em 200 acessos rapidinho e pra eu fazer o próximo. Beijo!